temos mais atualizações a respeito da guerra na Ucrânia, as consequências do ataque ucraniano desse último fim de semana contra as bases aéreas na Rússia são muito maiores e muito piores do que se imaginava, tá? A Rússia está literalmente dividida, inclusive a mídia, inclusive os que o Putin controla. Todo mundo ficou meio que sem entender nada e o país ficou dividido. Metade da mídia, e mesmo a mídia controlada pelo Putin, tá? Metade da mídia se pôs a ameaçar, se pôs a criticar, se pôs a espernear e ameaçar aí uma retaliação, que o governo russo deveria retalhar com armas nucleares. Voltou aí, as raquetas voltaram, as manchetes aí de toda a Rússia, as raquetas do Putin. Então, metade da mídia diz que o Putin deveria lançar uma resposta nuclear contra a Ucrânia e contra bases aéreas em países da OTAN, porque, segundo eles, foi tudo orquestrado com o consentimento da OTAN, embora o Trump tenha afirmado que não tomou conhecimento, e é bem provável que a Ucrânia não tenha mesmo entregado essa informação, para os Estados Unidos, porque sabia que talvez o Laranjão tentasse segurar, e essa operação já vinha sendo estudada, planejada aí há mais de 1 ano e meio, né? Como a Ucrânia bem entregou aí depois dos ataques, né? As informações complementares. E a outra metade da mídia, a outra metade da Rússia, mesmo perante, volto aqui a afirmar, aos que são pró-Putin, tá? Se pôs a cobrar do Putin a verdade a partir de agora, ou seja, porque o Putin vem mentindo e colocando o seu povo em perigo, de que está tudo safe desde o início, desde o princípio. Logo no começo ali, em 2022, quando a Ucrânia começa a lançar os primeiros ataques contra a Crimeia, por exemplo, o Putin viralizou a imagem dos russos indo em massa viajar ali sem saber que a Crimeia estava sob ataque, né? O pessoal ali com crianças, indo de férias ali nas praias da Crimeia, pensando que tá tudo bem, quando não tava, mas a mídia na Rússia até motivava os russos a passear na Crimeia, a ajudar a girar a economia, entre aspas, russa, né? Já que o Putin anexou a Crimeia, que é a Ucrânia, para a Rússia. E aí eles chegavam lá e, enfim, tinham que voltar correndo porque a guerra tinha chegado lá já. E o Putin não divulgava, mentia para os russos e colocavam eles ainda mais em perigo. Então, metade do país está cobrando a verdade do Putin e da mídia, da imprensa russa. Fale a verdade. Falem a verdade. Em que pé que está a situação? Quão em perigo estamos? Então, as consequências foram muito piores. Tem um mapinha aqui, ó, foram 4 bases que foram atingidas. Deixa eu só, antes de prosseguir, por favor, pedir para você rapidamente deixar o like nesse vídeo, confirmar se já está inscrito nesse canal, todo aquele nosso velho combinado de sempre, né? Aquele comentário também, boa noite, valeu carequinha, o que você quiser para dar aquela acordada no algoritmo, tá? Ó, 4 bases foram atingidas basicamente nesse ataque desse último fim de semana. A base aérea de Olênia, que fica a 1.800 quilômetros de distância da fronteira com a Ucrânia. A base aérea, aqui mais abaixo, ó, no meio, de Ivanovo, essa um pouco mais perto, 600 quilômetros de distância da Ucrânia. A base aérea de Diaghilevo, base de Diaghilevo, fica a 500 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, e essa aqui que é a mais impressionante, a base aérea de Belaya, que fica a 4.000 quilômetros de distância, tá? Reparem que não foi um ataque que percorreu esses 4.000 quilômetros, não foi um drone que percorreu todo o espaço aéreo russo e atingiu o alvo a 4.000 km de distância, não. Foram drones implantados, contrabandeados ali em tetos falsos, em várias caçambas de caminhões militares, como nós já explicamos aqui, todo o plano que durou mais de 1 ano e meio, né, o Spiderweb, ou o de nome, né, Teia de Aranha, enfim, que envolveu russos e ucranianos, tá? Que fique claro. Falando em envolver russos e ucranianos, também aconteceu aí novamente uma reunião entre representantes russos e ucranianos, novamente lá em Istambul, tá? De novo, o que de melhor saiu e de concreto foram 1.200, foi mais uma troca de prisioneiros.
1.200 ucranianos por 1.200 russos. E isso é ótimo, isso é muito bom. Mais de 1.000 soldados voltando para casa. Isso não é ruim nem de longe. O que é ruim é que essa é a melhor notícia. Não temos notícia de um cessar-fogo ou de nada do tipo. Se bem que o Putin até, novamente, pediu um cessar-fogo aí, dessa vez de 2 dias, segundo ele, para trazer os soldados caídos para casa. Ou seja, o Putin começa a demonstrar fraqueza. Mas nós vamos falar sobre isso em um próximo vídeo. Aqui tem as demandas, ó. Entre as principais demandas da Rússia, de acordo com o documento aí que foi divulgado pela própria mídia russa, tá? A própria mídia, inclusive a TASS, a estatal do Putin, divulgou aí as principais exigências dos representantes russos para os representantes ucranianos lá em Istambul. De acordo com o documento, as principais demandas está o reconhecimento oficial da anexação da Crimeia pela Rússia, a anexação de Kherson, Donetsk, Zaporizhia e Luhansk da Ucrânia, todas as regiões que Moscou não controla na íntegra, tá? Só reforçando aqui. Nenhuma dessas áreas o Putin tem controle total. Também o Putin exige a retirada total, né, completa de todas as tropas de Kherson, Donetsk, Luhansk e Zaporizhia. Depois ele também exige uma desmobilização na Ucrânia. Ele quer que o Zelensky pare todo o recrutamento na Ucrânia, em todo o país. Pare, desmobilização. Não pode mais mobilizar homens mais jovens, nada. Não pode mais mobilizar ninguém para o exército ucraniano. Outras demandas de Moscou também incluem que a Ucrânia assuma e cumpra um status neutro, abandone as suas aspirações de se juntar à OTAN e outras possíveis alianças militares, uma proibição da redistribuição das tropas ucranianas e um fim oficial do fornecimento de armas ocidentais e do compartilhamento de inteligência de países aliados com a Ucrânia. Ainda de acordo com esse documento divulgado pela TASS, pela própria estatal do governo russo, a Ucrânia deve abandonar de vez aí as suas reivindicações de compensação por danos, garantir anistia para prisioneiros políticos, tornar o russo a língua oficial da Ucrânia. Caramba! Essa parte eu não tinha lido. Eu achei que fosse em algumas regiões. Na Ucrânia inteira? O Putin quer colocar o russo como língua oficial do país inteiro, é isso? Caramba. Ou ele quer fazer da Ucrânia uma Suécia que fala várias línguas? Não tá muito claro aqui. Vai abandonar o ucraniano, é isso? Vai virar Suíça? Meu, tá estranho isso aqui. Enfim, vai virar Suécia, né? Em uma tropa estrangeira a ser implantada na Ucrânia, de acordo com o documento, o que efetivamente vai, obviamente, contra, né? Tudo que a Ucrânia está lutando juntamente com a Europa e os principais aliados. Então, esses aqui são os dos principais pontos aí que o Putin escancarou aí mais uma vez na reunião. Ou seja, o Putin não quer um cessar-fogo, né? Mas o ponto-chave aqui é que, de concreto, só mais uma troca de prisioneiros, 1.200 por 1.200. E, obviamente, depois dessa reunião, também mais uma frustrada, o Zelensky cobra aí dos aliados, do Trump também, do Laranjão também, sanções duras e pesadas contra o Putin. Mais uma reunião em vão, mais dinheiro gasto, mais tempo gasto, mais energia jogada fora, com o Putin tentando ganhar tempo. E aqui esse mapinha aqui sensacional, as 4 bases atingidas nesse ataque aí milimetricamente planejado e orquestrado da Ucrânia. Pessoal, fico por aqui para não me alongar demais, o vídeo já se estendeu um pouquinho. Tem mais updates, volto com vocês assim que tiver mais atualizações e vamos falar aí a respeito das reuniões aqui, da reunião, na verdade. O que saiu de concreto, o que vem agora a partir do Zelensky, a partir dos principais aliados, né? A partir do Trump, que tá meio quieto. Obrigado pela confiança de quem chegou até o final. Por favor, não esqueçam um like aqui rapidinho, hein? Tamo junto. Valeu.